Tem uma cena no filme Lutero que eu recomendo que vocês assistam, tem no YouTube dublado, e eu passava esse filme durante bastante tempo nas aulas presenciais, quando as aulas eram inclusive mais longas. E eu passava o filme, depois a gente batia um papo e tal. E por que é importante esse filme? Porque ali a gente vai entender o papel das mídias nas grandes transformações da sociedade humana. O Lutero era um questionador das ideias, né? Um questionador, ele passou a ser um questionador das ideias da Igreja Católica na época, toda baseada na oralidade, no latim. E eu já li sobre outros Luteros antes dele, que acabaram indo para a Inquisição, morrendo e não tendo espaço para questionar. E ele usa a mídia para poder transformar aquele ambiente que estava totalmente intoxicado de uma visão centralizada em que as pessoas não podiam pensar de uma outra maneira. Tem uma cena nesse filme que eu gosto bastante, que tem um cardeal que de todos os que estão lá, é o mais simpático ao Lutero, mas mesmo sendo mais simpático, ele tem um diálogo com Lutero lá, e depois ele vai acessar os livros, mostra que ele estava inquieto com aquelas questões que o Lutero estava trazendo, mas naquele diálogo ele questiona, o Lutero defende a ideia de que as pessoas tinham que ter acesso à Bíblia, ler a Bíblia, e o cara diz, não, cara, não, se nem os padres entendem, como é que as pessoas vão entender? Então, naquele momento, ele está lutando contra uma descentralização da informação que acabou gerando uma descentralização mais adiante, né, com a ideia, né, de que todo mundo tinha que ler a Bíblia, todo mundo começou a ter escolas juntos da igreja e o surgimento, né, desse ambiente de pensamento que foi ficando mais sofisticado deu a possibilidade de logo depois, na sequência, se criar a República. E aí, de novo, nós tivemos toda uma resistência, né, à polêmica, né, à briga da descentralização religiosa, católicos versus protestantes, depois deu na briga entre a descentralização, monarquia-república. Foi o mesmo processo. E também resultado da chegada da mídia impressa, que as pessoas então começaram a querer escolher o rei. O nobre não era mais vinha do sangue. E se vocês forem pegar o livro do Thomas Paine, que teve presente na Revolução Americana, depois na Revolução Francesa, ele questiona, né, a ineficácia de um rei e quanto era importante se escolher o rei através da República, e aí começou a ideia de elege o rei, elege os nobres, deixa de ser sanguíneo, e aí você então podia fazer uma coisa mais dinâmica. Então você tem uma descentralização, você tem uma mudança de filosofia. Estou falando isso porque nós estamos falando aqui de inovação organizacional e a gente está vivendo um momento parecido, um momento de descentralização, em que quando a gente fala de transformação digital, todo mundo, 99% do papo sobre transformação digital é o uso do digital na gestão. Não se enxerga o surgimento da curadoria. As pessoas, já falei isso aqui, vou repetir, falam nas palestras, a maior empresa de mobilidade do mundo não tem nenhum carro, o Uber. A maior empresa de hospedagem do mundo não tem nenhum apartamento, o Airbnb. A maior empresa de conteúdo de vídeos do mundo não tem nenhum vídeo, YouTube. Tudo isso é curadoria. Tudo isso é curadoria. E aí eu fiz um desafio no Resumo Cast, eu acho que foi quando fui comentar o meu livro, Administração 3.0, eu fiz um desafio para os leitores. Eu falei, eu dou um livro para a pessoa autografado, envio para você. Se você me apontar uma empresa, não precisa ser 200, nem 50, nem 10, uma empresa
que é tradicional, que tenha adotado a curadoria, que tenha partido para a curadoria, que tenha criado uma plataforma. E aí eu botei aqui nesse artigo, né, a frase do artigo que abre o artigo, né, é anônima, pelo menos não se sabe ainda qual é o autor, que é a seguinte: não foram os donos de carruagem que inventaram os carros. Ou seja, toda, toda a uberização está vindo das garagens. Por quê? Não tem cliente. E aí, nesse artigo, eu falo principalmente, não tem cultura, não tem legado. E nesse artigo eu falo basicamente do problema filosófico. A curadoria introduz na sociedade uma nova filosofia de comando e controle disruptiva. O modelo de comando e controle hoje, ele é baseado no som. Presta bem atenção. É baseado no som. No momento em que alguém despacha, um gerente despacha, ele usa som. É uma reunião sonora, é um texto que ele despacha, um e-mail que está usando a palavra escrita, é som. É som escrito, mas é som. É tudo baseado no som. Então, o som precisa de um gestor para poder transmitir o som. É o que acontece em todas as espécies sonoras, né? que tem um modelo de comando e controle sonoro. É o caso dos lobos, é o caso dos leões, é o caso dos elefantes. Então é o caso de várias comunidades de passarinho. E aí você então entra na outra etapa, que não é mais som, é algorítmico. É algoritmo, é um modelo de rastros que vão sendo criados, né, que é mais ou menos parecido com o das formigas. E aí permite a criação dessas novas formas administrativas. E aí nós temos um problema na inovação organizacional, que é uma crise, é uma profunda crise psicológica. As pessoas não estão conseguindo entender que a mudança é da filosofia de comando e controle. Querem manter a mesma filosofia de comando e controle usando alguns recursos do digital. Estão melhorando? Estão. É uma coisa positiva? É. Mas a competitividade, a jornada em direção ao século XXI, o que vai virar a zona de atração é a curadoria. Curadoria 1.0, uberização. Curadoria 2.0, mais sofisticada ainda, blockchainização. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais, acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço, tchau, tchau.